Mais uma vez, muito bom dia para você, obrigado pela sua companhia aqui na TV Alemes. Bom, vamos começar falando então dos projetos que foram aprovados na sessão de hoje, esta terça-feira, 30 de abril, último dia do mês de abril, amanhã já 1º de maio, Dia do Trabalhador. Já antecipadamente desejo a todos os trabalhadores de qualquer área que ajudam a manter a nossa sociedade em pé e funcionando. Muito obrigado por seu trabalho e parabéns pelo Dia do Trabalhador, um dia de reflexão também, por sempre busca por melhores condições de trabalho. Vamos começar falando então do primeiro projeto aprovado hoje pelos deputados, projeto de lei de número 12 desse ano, encaminhado pela deputada Lia Nogueira, do PSDB, matéria que foi discutida, votada e aprovada em segunda discussão pelos deputados aqui da Assembleia Legislativa, e que ela altera uma lei que já existe desde os anos 90 com relação aos tributos estaduais, entre eles o IPVA. Qual é a proposta encaminhada, então, pela deputada Lia Nogueira? Amplia o direito de redução de 60% no IPVA. Pessoas com deficiência já contam hoje aqui em Mato Grosso do Sul com esse desconto de 60% no IPVA. E como que ficou agora pela redação do projeto de lei encaminhado pela deputada Lia Nogueira? A deficiência física, que já conta na lei, a visual, a mental severa ou profunda e as duas inclusões que acontecem agora, que ficam garantidas em lei a partir de agora para essas pessoas com síndrome de Down e também os autistas. E uma outra mudança também proposta pela deputada Lia Nogueira, uma outra inovação com relação a esse desconto de 60% no IPVA. Pelo texto atual da lei que está vigente em Mato Grosso do Sul, esses veículos eles precisam obrigatoriamente estar em nome da pessoa beneficiada, dessa pessoa com deficiência, dessa pessoa com síndrome de Down, dessa pessoa com autismo. A partir de agora, a matéria ainda vai passar por uma redação final, mas já está aprovada. O veículo ele poderá estar registrado também no nome do responsável legal por essa pessoa. O que, na vida prática das famílias, é uma mão na roda, é menos burocracia para poder lidar com tudo isso e na hora de comprar um veículo e requerer isso ao governo do estado, esse desconto de 60% no IPVA, dependendo do grau de deficiência dessas pessoas beneficiadas, é um pouco mais complicado, outras etapas são necessárias para ter acesso efetivo a esse direito, mas não agora, então, com essa mudança aprovada pelos deputados estaduais, então, que permite, então, que o veículo seja registrado em nome dos tutores das pessoas. A deputada Lia Nogueira, inclusive, conversou com a nossa reportagem um pouco mais cedo e agradeceu o apoio dos deputados estaduais na aprovação dessa medida. Desde que a gente apresentou esse projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa, nós tivemos assim uma resposta muito positiva de pais, mães, de pessoas com deficiência. O que acontece hoje com o governo de Mato Grosso do Sul? Ele já concede esse 60% de desconto no IPVA, mas o veículo ele tinha que estar em nome da pessoa com deficiência, seja ela deficiência cognitiva, autismo, síndrome de Down, enfim. E isso criava uma dificuldade. E nós que somos mães atípicas, nós sabemos que muitas dessas mães, elas abdicam da sua própria vida para viver, para abrigar, para auxiliar e até poder fazer esses transportes, Sessões de fonoaudiólogo, psicólogo, essa terapia toda, isso normalmente fica com a mãe. Então, agora, com essa mudança, a gente só vai corrigir e desburocratizar esse processo. Eu tenho certeza agora para a segunda votação, depois vai para a redação final, e o governo de Mato Grosso do Sul vai ser sensível em sancionar essa lei e vai ser um ganho muito grande para o estado de Mato Grosso do Sul. Desde quando a gente apresentou, outros estados da federação já estão querendo copiar esse modelo. Então, como mãe atípica, hoje eu estou me sentindo realizada. Olha só, o projeto de lei, como a deputada falou, inclusive servindo de exemplo para outras assembleias legislativas, a matéria ainda vai à redação final antes de seguir para a sanção do governador Eduardo Riedel. Vamos para o segundo item, votado também na sessão de hoje, durante essa terça-feira, 30 de abril. Projeto de lei de número 11, matéria discutida, votada e aprovada em primeira discussão, autoria do deputado Pedrociano Neto, do PSD, e que obriga que os cartórios de registro civil comuniquem obrigatoriamente ao Ministério Público Estadual o registro, quando o pai e a mãe da criança vai fazer o registro dessa criança, caso o pai ou a mãe tenham menos de 14 anos na data do nascimento dessa criança.
né? A referência, como eu disse, então, a data de nascimento, porque o Ministério Público, para que os cartórios façam esse comunicado ao Ministério Público Estadual, deverá ser encaminhado sempre. Passou por emenda o texto ao longo da tramitação. O deputado Pedro Neto, então, estabeleceu que os cartórios, até o dia 10 do mês seguinte, precisam fazer esse comunicado ao Ministério Público Estadual. Inclusive, o texto contou com apoio dos próprios cartorários, né, por meio da Associação dos Notários e Registradores aqui de Mato Grosso do Sul, na construção desse texto, né, como que os cartorários podem proceder. Inclusive, a Noreg fica autorizada a criar um modelo padrão para que os cartórios façam esse envio ao Ministério Público Estadual. E também o Ministério Público Estadual foi consultado pelo gabinete do deputado, né, inclusive dando anuência para que o texto seja votado, aprovado e que o Ministério Público Estadual vê com bons olhos a criação dessa lei. Matéria aprovada em primeira discussão vai agora para análise das comissões de mérito. O terceiro item, votado hoje pelos deputados estaduais aqui na Lemes, é o projeto de lei de número 69, matéria também discutida, votada e aprovada em primeira discussão, que é a sua constitucionalidade, a sua legalidade, matéria apresentada pelo deputado Caravina, do PSTB, e que institui aqui em Mato Grosso do Sul ações de incentivo à radiodifusão comunitária, que são as rádios comunitárias. As rádios comunitárias pertencem a uma legislação específica federal, a legislação federal é quem rege toda essa questão de radiodifusão aqui no Brasil e não os estados. E as rádios comunitárias têm algumas particularidades, têm um alcance menor se comparado a rádios comerciais e têm um papel cultural nas comunidades, inclusive, muito mais forte, inclusive de identificação com aqueles conteúdos que são veiculados nessas rádios comunitárias. O deputado Caravina, então, cria, assim, por meio desse projeto de lei, pede a criação de ações de incentivo à radiodifusão comunitária, né, apoiando a manutenção dos projetos, a adoção de medidas de fortalecimento desses projetos de rádios comunitárias, né, a difusão da cultura local, como eu disse, muito apegada à comunidade também, à rádio comunitária, e também a promoção da liberdade de expressão. E uma inovação que traz esse projeto de lei é que o Poder Executivo fica autorizado a destinar recursos para as associações e para as fundações que fazem a gestão dessas rádios comunitárias. Inclusive, no debate desse tema durante a ordem do dia, os deputados falaram que têm contato, conhecem muitas dessas rádios comunitárias e por ser vedado a veiculação de comerciais por essa mesma legislação federal, apenas os chamados apoios culturais, o que às vezes não é muito interessante, até para o próprio comércio, que prefere anunciar suas ofertas e promoções e tudo mais, o que é vedado nas rádios comunitárias, o Estado também pode entrar com recursos apoiando a manutenção dessas rádios. Matéria também vai para análise das comissões de mérito. Além desses 3 projetos de lei que foram votados hoje pelos deputados estaduais, os parlamentares discutiram sobre 4 requerimentos, inicialmente 5 estavam pautados, mas um foi retirado por pedido de vista, 7 indicações, 4 moções de congratulação e uma moção de pesar nessa última sessão do mês de abril aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Meio-dia em ponto em Mato Grosso do Sul, a gente segue com notícia aqui no Redação Final para falar de uma reivindicação apresentada pelo deputado Pedro Kemp. Ele cobrou a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, em específico a unidade aqui de Campo Grande, para que ela forneça restaurantes e alojamento para acadêmicos em situação de vulnerabilidade social. Solicitando estudos no sentido de implantar restaurantes e alojamentos universitários no campus da UEMS de Campo Grande. Esta é uma reivindicação que nós recebemos de acadêmicos da UEMS, do campus de Campo Grande, e pedem a implantação de um restaurante universitário e também de alojamentos. Muitos acadêmicos enfrentam dificuldades para conseguir realizar as refeições diárias e pagar um aluguel para residir em Campo Grande. De acordo com as informações, são os cotistas, entre eles indígenas e pessoas LGBTs, que enfrentam os maiores problemas para dar continuidade aos estudos. E nós mostramos na semana passada, nas últimas semanas, na verdade, algumas reivindicações apresentadas pelo deputado Paulo Duarte com relação à cobrança de taxas de serviço na emissão de passagens intermunicipais rodoviárias compradas por meio da internet.
Dessa vez, o deputado Paulo Duarte, sem fugir da questão do transporte intermunicipal, cobrou das empresas que operam aqui em Mato Grosso do Sul explicações sobre uma diferença em mais de R$100 em trechos intermunicipais e trechos interestaduais, sendo que os praticados dentro de Mato Grosso do Sul, mesmo entre cidades de Mato Grosso do Sul, chegam a ser mais caros do que viagens, por exemplo, entre Campo Grande e Cuiabá. Vamos ver agora a reivindicação, a apresentação, na verdade, do requerimento pelo deputado Paulo Duarte. Chegou ao nosso gabinete uma passagem adquirida no dia de hoje, 30 de abril. A pessoa comprou uma passagem que está aqui para ir, Coronel Davi, de Campo Grande a Cuiabá, provavelmente para assistir o jogo do Palmeiras contra o time de Cuiabá, que é domingo. Então a pessoa comprou a passagem e pagou R$ 144 na empresa Andorinha. R$ 144, dia 30 de abril. Bom, e aí foi tentar comprar uma passagem, desistiu, mas está aqui o valor. Dia 30 de abril, passagem de ônibus de Campo Grande para Corumbá. Valor R$ 237. Quer dizer, como é que pode um trecho de mais de 700 quilômetros a passagem ser mais barata do que um trecho que é pouco mais que 400 quilômetros, sendo que esses 400 quilômetros não tem pedágio, portanto esse custo não vem para a empresa e, por consequência, para a passagem. Então, assim, eu estou encaminhando o pedido de informações, eu quero entender esse mistério e espero que Andorinha dessa vez responda, ao requerimento, porque o outro, sobre a cobrança da taxa para quem compra passagem pela internet, eles não responderam. 12h03 em Mato Grosso do Sul. A gente segue ao vivo aqui com redação final para falar agora de um pedido apresentado pela deputada Lia Nogueira no pequeno expediente da sessão de hoje. Ela cobrou por parte do governo do estado a instalação de cursos técnicos que já são oferecidos em outras cidades por meio da rede estadual de ensino, também em aldeias na região de Dourados. Solicitando a implantação e oferta de cursos de formação profissional na Escola Estadual Indígena Intercultural Guateca Marçal de Souza, na Escola Polo da Aldeia Jaguapiru e na extensão da Araporã, na Aldeia Bororó, em Dourados. Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação, oferta cursos de formação profissional nas escolas da rede estadual de ensino, com vistas à elevação da escolaridade e preparação dos nossos jovens e adultos para o mercado de trabalho. E assim, então, nós solicitamos que a comunidade indígena de Dourados também seja contemplada com essas iniciativas do governo do estado, que é um governo que bem preconiza nosso representante Eduardo Riedel, nosso tucano, que esse é um governo que cuida do desenvolvimento econômico e social, sem deixar ninguém para trás. Então, creio que é uma questão democrática e de direito também para os nossos jovens indígenas. E o deputado Paulo Corrêa comemorou na sessão de hoje uma articulação entre municípios sul-mato-grossenses, o governo do estado e também o governo federal, que possibilitou a aprovação de um pedido de empréstimo ao Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, que é um recurso financiado por todos os países que compõem o Mercosul e que pode atender a obras estruturantes em algumas cidades aqui do nosso estado. Primeiro evento que eu participei, na segunda-feira, com a ministra Simone Tebet, em que nós assinamos 108 milhões de reais de liberação do governo Lula para o FOSEM, que é um fundo que o Brasil participa e que nós estávamos inadimplentes na última gestão, nós ficamos inadimplentes com o FOSEM e o que foi liberado, deputado Zé Teixeira, para este fundo foi aproximadamente 100 milhões de dólares e foi liberado aqui para Mato Grosso do Sul, para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, os estados que mais acessaram esse recurso, foi liberado aproximadamente 300 milhões de dólares. Então,
pagamos 100 que a gente devia, recebemos 300 que foi colocado nos estados que tinham um projeto. E aí eu quero dizer que 3 prefeituras foram contempladas. Primeira prefeitura, Corumbá, não para a prefeitura de Corumbá, mas sim para a Sanesul, para que fizesse, deputado Paulo Duarte, a rede lá na parte de cima de Corumbá, vamos falar assim, que é onde a rede de água da Sanesul, deputado Zé Teixeira, eu aprendi ali na reunião, 100% do que se tira de água e se trata pela Sanesul, em Corumbá só se recebe 30%. 70%, deputado Zé Teixeira, de perda de água tratada. É muita coisa. Então, vai ser feito esse projeto. Segundo a Prefeitura de Ponta Porã, e aí o Hélio Pelufo era prefeito, fez um projeto, e aí deu sequência ao Eduardo Campos, nosso prefeito, e conseguiu arrancar 7 milhões de dólares, 35 milhões de reais, a fundo perdido, deputado Zé Teixeira. Não precisa pagar de volta para a gente fazer a recomposição lá da nossa Avenida Internacional. E, por fim, queria dizer da satisfação que nós temos na querida cidade de Amambai, deputado Zé Teixeira, que Vossa Excelência também. O Bandeira conseguiu 5 milhões de dólares, um projeto dele. O senhor se lembra que nós discutimos o mini-anel de Amambai? Saiu esse recurso e não vai ter que pagar. Por quê? Porque esse recurso é a fundo perdido. 3 cidades com projetos importantes, então, mencionadas pelo deputado Paulo Correia, primeiro secretário aqui da Lemes. Obras em Corumbá, em Ponta Porã e também em Amambai. Bom, o deputado Paulo Correia também comemorou um anúncio feito ontem pelo governo do estado de 63 desonerações fiscais. Segundo motivo de comemoração aqui, ilustre deputado, e estava comigo o deputado Márcio Fernandes, presente nessa reunião. E o segundo motivo foi ontem, que o nosso governador Eduardo Riedel, que na época lá da pandemia era o secretário de governo, assinou ontem menos impostos para o Mato Grosso do Sul. Deputado Júnior Mock, batalha nossa antiga, deputado Paulo Duarte, batalha antiga, deputado Pedro Oceaneto, que estava lá com a gente, deputado Caravina, que estava lá também, assinou em 9 setores diferentes, agronegócio, bares e restaurantes, todos os setores, pequena e microempresa, desoneração. Fica estranho falar aqui que é desoneração. Baixou o imposto, por exemplo, deputado Zé Teixeira, para comprar colheitadeira. Baixou o imposto, por exemplo, para comprar trator para a agricultura. Mas também baixou o imposto de 17%, Márcio Fernandes, para 2%. E aí é o único estado da federação que está baixando imposto, deputado Zé Teixeira. Já pensou? É orgulho para nós de termos pedido voto para o Eduardo Riedel. Quero deixar registrado aqui que essa desoneração fiscal é importante para o Mato Grosso do Sul, para o seu desenvolvimento, para a gente atrair novas indústrias. E fez isso, deputado Zé Teixeira. Tecnicamente, mostrou lá a fórmula do PIB do Mato Grosso do Sul, há condição de se fazer essa desoneração para possibilitar que vários setores, deputada Lia Nogueira, que são setores oprimidos nesse período todo, que possa ter aí, com a baixa dos impostos, uma possibilidade de crescer. Então, eu quero parabenizar o Eduardo Riedel por esses 2 motivos, o FOSEM e menos impostos para o Mato Grosso do Sul. E no grande expediente, o deputado João Henrique foi quem ocupou a tribuna. Ele criticou a quantidade de isenções fiscais concedidas a empresas que se instalam aqui em Mato Grosso do Sul e disse que, em razão da falta de transparência, é difícil fiscalizar as condições em que esses incentivos foram concedidos a essas empresas e também qual é a contrapartida que cada uma delas deve oferecer ao nosso estado. Aí no VT, com a fala do deputado João Henrique, como eu tinha dito, ele ocupou a tribuna durante o grande expediente na sessão de hoje.
ele falou sobre a questão das isenções fiscais que são concedidas pelo governo do estado, são uma ferramenta que não apenas Mato Grosso do Sul, mas vários governos estaduais utilizam em troca de impostos, em troca da instalação da empresa, e o governo avalia que a geração de emprego é um dos benefícios, é uma ferramenta que vários estados utilizam para atrair empresas. O deputado João Henrique, então, no grande expediente, cobrou a falta de transparência desses acordos que são firmados aqui em Mato Grosso do Sul e também criticou-se a contrapartida dessas, além da geração de emprego, né, e se os lucros, os resultados obtidos por essas empresas enquanto estão em Mato Grosso do Sul, se eles são reinvestidos em Mato Grosso do Sul ou se são enviados para as sedes dessas empresas em outros estados ou até mesmo em outros países. Bom, infelizmente a gente não vai conseguir rever essa fala do deputado João Henrique, mas durante o Jornal Parlamentar você também revê essa fala e também no nosso canal do YouTube. É só você pesquisar por Assembleia Legislativa de MS, lá você consegue reassistir a sessão na íntegra e rever também a fala do deputado João Henrique. Bom, após a votação dos projetos, você também que quiser ver no nosso canal do YouTube, em alusão já ao Maio Laranja, nós tivemos a participação de 3 representantes do Conselho Tutelar aqui de Campo Grande. Elas falaram sobre os avanços do Conselho Tutelar aqui na capital, mas também da necessidade de mobilização da sociedade em torno desse assunto, que é a violência contra a criança e o adolescente. 12h12 em Mato Grosso do Sul, como eu falei, amanhã, 1º de maio, é feriado, não haverá atividades aqui na Assembleia Legislativa, e nos dias 2 e 3, em razão de uma validação, de uma homologação do data center, a central de dados da Assembleia Legislativa, de toda a migração que vai levar a um desligamento temporário dos sistemas aqui da Assembleia Legislativa. A ordem do dia também, a sessão plenária não deve acontecer na próxima quinta-feira, mas na semana que vem os trabalhos voltam normalmente aqui na Casa de Leis sul-mato-grossenses. A gente vai encerrando então a edição de hoje aqui do Redação Final. Agradeço muito sempre a sua audiência. Falei do YouTube, mas vou reforçar mais uma vez. Sempre que você quiser rever os conteúdos da TV Assembleia, as discussões dos deputados estaduais, é só você pesquisar por lá, Assembleia Legislativa TMS, que é bem fácil achar. Outras notícias também no site da Lemes, o www.al.ms.gov.br. Mais uma vez, um feliz Dia do Trabalhador, um excelente feriado. O Redação Final volta na terça-feira que vem, logo após a sessão plenária. Tchau!